Gente, que culto delicioso é esse, gente? Quem está sentindo a presença do Pai, diga eu tô. Se não sentiu, tudo bem, Ele está aqui também, tá? Porque nós não vivemos por sentir, vivemos pela fé. Mas Ele nos presenteia com isso. E o pastor Ataúfo está lá pregando, também ficou amando demais esta igreja que já amava sobre a minha ótica, né? Sobre aquilo que vocês têm também transbordado sobre a minha vida. E hoje é um culto especial para nós também. Todos os cultos são muito especiais, isso não os torna normais, tá bom? Todo culto é especial porque a gente vem à casa do Senhor e presta a Ele honra, glória com foco, né? E sem distrações. Então dá só uma olhada para o irmão e fala assim: não me distrai. Eu sei que vocês são quietos, educados, mas não me distrai. Agora sou eu e Deus. Eu já estava aqui, me preparando. E eu estou levando para me inspirar. Está muito lindo isso, muito lindo. Já fiquei pensando, dá para pôr post-it, dá para colocar um resumo bem legal e depois colocar os planos detalhados. Nós acreditamos muito naquilo que o Senhor fala na sua palavra, que está expresso nesse folder tão lindo, né? Do homem é o coração. Do coração do homem é a preparação dos planos. Então é para você planejar, viu? É para você planejar. A resposta não é sua nem minha. A resposta vem da boca de Deus. Mas nós precisamos colocar aquilo que o nosso coração sente, aquilo que o nosso cérebro está emitindo aí de pensamentos para nós. E queridos, eu sou apaixonada por esse negócio de ciclos, né? Eu sou apaixonada por esse lance de começar, por novas estações. Será que é porque eu nasci dia 1º de janeiro? Acabei de fazer aniversário, gente, né? Acabei de fazer aniversário e gosto disso, gosto. Primeiro que toda vez que tem aniversário eu lembro, tô viva. Boa lembrança, né? Aproveita e dá uma olhada pro seu irmão e fala: você tá vivo, você tá viva. Eita, e não tá fazendo hora extra aqui não. Deus tem projetos lindos para nós. Eu vou começar com a notícia ruim, para depois falar da boa, tá bom? Só 30% de pessoas que começam bem, terminam bem. Faz assim, faz. Ruim, né? Só 30%. E que Deus nos dê graça, para nós não estarmos na média, para nós estarmos dentro dessa estatística, mas expandindo essa estatística. Porque toda estatística e diagnóstico existe para provocar reflexões. E uma delas é transformar essas estatísticas. E nós não precisamos estar na média. Há alguns que, claro, que terminam muito excelentemente bem. E alguns nem começam, né, gente? Tem gente que não está na estatística porque nem começou. E eu estava conversando com meu marido, dizendo da importância que há nós mantermos algumas tradições de forma renovada. E não é só o que eu acho. A Bíblia diz para não remover marcos antigos. Mas não remover marcos antigos é utilizá-los na sua atualidade. Mas também não é para só fazer. Tem gente que não começou 2026. Tem gente que já começou. Tem gente que nem lembrou que passou de um ano para outro, porque não gosta, né, de parar. E hoje o texto bíblico que Deus colocou no meu coração é um personagem tremendo, maravilhoso. Já deixa a Bíblia aberta no livro de Neemias. Não vou falar da reconstrução dos muros, só vou citá-lo algumas vezes, mas Deus falou, queimou meu coração coisas muito gostosas, muito necessárias para esse tempo na nossa vida. Eu quero te perguntar uma coisa: quem aqui está com o coração abertão para receber a palavra? Diga, eu tô. A gente disse não só um para o outro, a gente disse para o inimigo das nossas almas, a gente disse para nós mesmos: nós estamos abertos para receber. Amados, eu trabalho com desenvolvimento humano há muitos anos, é o meu chamado, é o meu respirar. E talvez o maior desafio que eu tenho é quando eu encontro alguém que não quer se desenvolver. Mas isso existe. E quando essa pessoa sou eu, gente? Eu falo: não acredito, Rô, que você não está se desenvolvendo. Não acredito, porque nem tudo é consciente. Nem tudo é consciente. Então uma coisa bacana é a gente lembrar sempre o que nós queremos deixar em evidência para Deus e para nós mesmos. Eu e você precisamos nos abrir para o que Deus quer.
E, ai que bacana, você se abriu até o dia de hoje. Abre de novo, enquanto você abrir os olhos, no respirar da sua vida. Nós precisamos nos abrir para aquilo que Deus quer falar conosco. E Deus não fala nada à toa. Nós é que desperdiçamos se não estivermos atentos. Porque Deus assim, já tem confirmado esta palavra. E hoje aqui foi dito a palavra que, se eu fosse escolher o tema da mensagem, eu já vou compartilhar. Mas se existe uma palavra que eu quero resumir, que está muito forte pulsando no meu coração para essa manhã, se chama discernimento. Diga alto assim, discernimento. Você vai ver que tem um monte de coisa bacana, bênção, palavra, mas discernir. O que é discernir, né? E o tema dessa mensagem é começar bem, discernir as estações, viver o processo e avançar em Deus. Então bora lá, discernir, viver e avançar. Diga comigo, discernir, viver e avançar. Discernir as estações é entender que dia é hoje. Tá bom, dia 4 de janeiro. Mas é um outro tipo de dia. É aquele dia que o Senhor fez. É aquele dia que tem simbologias para nós. É aquele dia em que a gente se movimenta ou não se movimenta. É aquela oração que a gente pode pegar lá na palavra e dizer: Senhor, ajuda-nos, ensina-nos, me ensina a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. Então, discernir as estações, viver os processos. Viver os processos. Viver é a consciência ativa de um coração e mente que pulsam vida. Viver é além do sobreviver. A sobrevida é um estágio que nos apoia a viver, mas ela precisa ser um estágio quando ela acontece. Nós precisamos viver com a vida de João 10:10, naquela frase inspiradora de Jesus que disse: eu vim para quê mesmo? Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Então, viver abundantemente os processos é um viver maduro, ou amadurecendo, ou amadurecido. E avançar em Deus. E de onde nós estamos para onde Ele quer, para cá. E avançar às vezes é assim, né? Não vai pôr Deus numa caixinha não, que Ele não cabe, né? Ele fica no nosso coração. E eu gostei da triunidade aqui, né? Eu gostei da presença do Espírito Santo em nós. Ele cabe o suficiente para não nos deixar sozinhos. E talvez você fale: Rosana, eu estou aqui pedindo a Deus renovo. Eu estou aqui pedindo a Deus graça. Eu preciso entender algumas coisas. E certamente a igreja tem no seu coletivo objetivos pastorais, ministeriais, do coração de Deus para nós. Mas dentre esses objetivos também serão revelados coisas individuais, coisas específicas para a sua vida. Porque nós não somos um bando, nós somos um time. Eu gosto dessa expressão, né? Qual a diferença de um bando e de um time? Um bando são várias pessoas por aí. Um grupo é toda uma galera dentro de uma condução, é um grupo. Agora uma equipe já começa a ter algo racional e de entendimento de propósito, de sinergia. É a união de pessoas ou a reunião de pessoas para objetivos comuns. Qual a diferença de equipe para time? Time é aquele que existem craques, pessoas muito bem posicionadas e pessoas que levam o propósito junto com a equipe a que faz parte. Então, nós temos times chamado família. Quem tem um time chamado família? Tem hora que você é o protagonista, é o coadjuvante. Tem hora que você é só a galera da torcida, né? Porque há momentos na sua família que Deus vai levantar cada um. Não estou dizendo a autoridade, porque ela já está estabelecida, né? A autoridade sacerdotal do marido, a ajudadora idônea, que é a esposa, e os filhos em submissão. Não é sobre isso, mas sobre a atenção dirigida. Há momentos que o seu filho será o protagonista, porque todos estão ali com ele, vibrando a sua vitória do 5º ano que ele vai comemorar, né? Lá em dezembro, vai dar o testemunho aqui. E no nosso culto de passagem de ano,
de Natal, na verdade, foi comemorado o aniversário do meu marido, depois do culto de Natal, no primeiro domingo, porque ele faz aniversário 26 de dezembro, né? E quem conduziu a parte junto com a diplomacia da igreja foi o Samuel. Samuel tem uns 7 anos. E o pai dele estava no louvor. E o Samuel é um querido, tanto que um dia ele foi para a escola e tinha que ir de profissão. Ele chegou para a mãe dele e falou assim: eu quero ir de pastor Ataúfo. Não, então, como assim? Não, eu quero ir de pastor Ataúfo. Não era só de pastor, é de pastor Ataúfo. E ele foi lá, chegou: que profissão que você está? Estou de pastor Ataúfo. Ele é uma graça. E quando ele conduziu a mensagem junto com a diplomacia, foi lindo, foi maravilhoso. A gente gravou, tirou fotos, está lá na live. O pai dele, muito emocionado, falou assim: irmãos, na minha cartinha do céu, que é o apelido que a gente tem lá para os planos, para os alvos de 2026, eu e minha esposa colocamos que precisávamos que o Samuel lesse, que ele estava com atraso. E o Samuel estava lendo a palavra e ministrando. E ele inclusive participará de um dos cultos proféticos para o ano que vem. E ele tem 7 anos. Então, se você convive com uma criança e ela passa por qualquer necessidade, toda necessidade que ela passa tem propósitos para sua família e para sua própria vida, para aquilo que Deus está lapidando. E Deus é aquele que destrava línguas, que abençoa a mente, que abençoa o coração e permite que aquele que não leia, lê. Levante a sua mão e lembre-se de crianças que você convive. Senhor, nós queremos liberar uma palavra profética para as nossas crianças. Senhor, que eles tenham a segurança do amor do Pai Celestial, a segurança das suas famílias, que eles vivam a palavra através do exemplo da sua casa. E ó Deus, aqueles que te conhecerão primeiro, que através dele e dela, desta criança, desta pré-adolescente, haja salvação na sua família, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Deus quer usar crianças para trazer famílias para esta casa de oração. Deus quer usar crianças para que eu e você as evangelizemos. E muitas vezes você vai buscará em casa, porque os seus pais ainda não estão aqui, mas Deus os trará para a glória do seu nome. Eu era uma pré-adolescente, com 12 anos de idade. Eu fui a primeira a ir à igreja. E hoje toda a minha família é salva para a glória e honra do Senhor. Eu nem lembrava disso. Quem lembra disso foi meu irmão. A Rosana foi a primeira a ir, uma pré-adolescente. Não subestime o poder da influência do Espírito Santo. Não a sua e nem a minha. É o poder da palavra manifesta. E quem encontrou-se com Jesus o Cristo jamais será a mesma e o mesmo. E de tempos em tempos o Senhor nos renova. E a mensagem já começou. Você vai abrir a Bíblia comigo, por favor, em Neemias 1:13. Eu vou ler alguns trechos. É uma história linda. Eu não sei o que você está preparando, né, e já iniciou na sua devocional, mas se você puder incluir o livro de Neemias, vai ser muito edificante, porque eu creio que em 2026 você tem coisas para construir. Quem tem coisas para construir? Nós temos coisas para construir. Então, Neemias 1:3. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. O 5. Então eu disse, Neemias está falando: Senhor, ó, na oração de Neemias, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel é a aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Pode parar por aqui, por favor, e depois a gente vai em Neemias 2:12. Queridos, vou dar um overview muito rápido. Se você não conhecer essa história, você precisa imergir. E quem ouviu, vai lá, ouve, leia, ouça Deus através dessa meditação. Queridos, Neemias é alguém, né, de confiança. A gente vai aprender muita coisa legal aqui na palavra. E se você já sabe, você vai lembrá-la. Nós somos de confiança do Pai? Neemias era alguém de confiança. Qual é a coisa que um ser humano tem de mais precioso? Não é a vida?
aliança que lhe é dada tem a ver com a vida do rei Artaxerxes. Por quê? Ele provava primeiro para ver se não estava envenenado, certo? Então, será que a nós são dadas missões de confiança? Nós somos pessoas confiáveis? Nós somos pessoas em que as pessoas olham e falam, não, se está com fulano, estou tranquilo, porque eu sei que está com alguém de confiança. E ele tinha o seu serviço, algo muito desafiador, porque inclusive a sua confiança também vinha de um processo que precisava ser confiável. Se antes a cozinha certamente tinha métodos e outras pessoas de confiança, para que depois que tudo fosse colocado, feito e posto, as pessoas de confiança trouxessem a ele, porque se tivesse envenenado e ele tomasse ou bebesse, o que ia acontecer? Ele morria. Então, não basta só sermos pessoas de confiança. Para o seu 2026, quais são os processos de confiança que Deus quer restaurar na nossa casa, para a funcionalidade dela, nas nossas finanças, para a funcionalidade dela? Pessoas de confiança geram métodos, processos confiáveis, e todos eles precisam ter padrões. Como é que eu vou tomar Santa Ceia se não me autoexaminar? A Bíblia diz que aquele que come e bebe, sem examinar-se, sem se arrepender, se precisar arrepender-se, toma e bebe para sua própria condenação. Então o discernimento, ele tem a ver com algo muito individual também. Mas desde que o indivíduo se abra para aprender, eu não posso discernir coisas se não as conheço. Eu não posso olhar e só apontar sem saber do que estou falando. Tem uma série muito legal na Netflix, que ela era uma profissional de marketing, e ela foi num cliente novo, era uma cliente de uma bolsa, de uma marca de bolsa famosa, e ela tinha ganhado da avó dela essa bolsa famosa. Ela falou assim, já sei, eu vou na visita do cliente com essa bolsa de marca famosa. Vocês não acreditam, e ela estava lá, deixou a bolsa bonitinha assim, na mesa, na reunião, tinha tudo para dar certo. Aí ao final da reunião a moça disse assim, posso ver sua bolsa? Ela não é verdadeira. Ela falou assim, não acredito, eu ganhei isso da minha avó há uns 12 anos, só uso 12, sei lá quantos anos, e eu sempre achei que era verdadeiro, só que quem conhecia se era verdadeiro ou não era quem fabricava. Está entendendo essa chave? Como é que eu vou discernir se eu não sei o que eu estou falando? E a oração de Neemias, ela começa o seguinte, coloca o 1:5 por favor. Ele começa pelo que ele conhece. Ele já estava sabendo que as coisas, e estavam ruins. Mas ele começa dizendo assim, Senhor, ele reconhece o governo de Deus. Você reconhece o governo de Deus? Amém? Então por que está desconfiado dele? Porque quem não confia, desconfia. E nós precisamos reconhecer, Senhor, Deus dos céus. Gente, essa igreja é linda, é maravilhosa. A sua casa é linda, é gostosa, são coisas referenciais. Olha a referência dele, Deus dos céus. É acima de qualquer outra coisa. Deus dos céus, que é o governo, tem o governo. Deus grande. Deus grande. Fique à vontade, tá? Estou só pedindo para você contribuir comigo, mas vai dizendo para você mesmo, Deus é muito grande. Diga alto, Deus é muito grande. Gente, a gente tem que falar isso diante dos grandes problemas. Deus é muito grande, você já sabe que eu também já sei. Mas ele está fazendo uma oração reconhecendo quem Deus é. Deus é grande e temível, não é de brincadeira não, conhece tudo. Deus grande e temível. Fiel, tipo, o Senhor não pisa na bola, o Senhor não promete, não cumpre. Quem está guardando promessas de Deus aqui? Ó, eu tô. Levanta a mão, ó. Sei que Deus já te vê mesmo sem levantar a mão, mas só para... Então não precisa ficar com medo, ó, ele é fiel. Você acha que você iria mudar esse cenário? Ele não muda, ele é imutável. Ele é fiel à aliança, ele é fiel aos combinados. É por isso que a gente, quando remete-se ao ato do corpo e do sangue, a gente renova a aliança. Ele quer que a gente renove na cabeça. Sabe por quê? Porque a dor é enxerida.
O que dói toma conta de nós. O nosso problema, ele pega a fila da prioridade. A nossa preocupação, ela pula as etapas e toma a nossa atenção. Por isso que a Bíblia diz assim, ó: quero trazer à memória tudo que possa me dar esperança. E tenha certeza que nesses dias, nesses cultos, o Senhor te trará memórias, coisas eternas, para que esteja forte, para cuidar das que não são eternas enquanto você está aqui, sem perder a eternidade. Deus grande, temível, fiel à aliança. Então quando eu reconheço alguém que gera temor em nós, quem tem o temor do Senhor? A gente, né? Aliás, ele é o início da sabedoria. Bom, misericordioso com os que te amam. Aí a gente já vai pro colo, não vai? Ó, ele é grande, ele é temível, ele é uau, ele é o todo-poderoso, mas ele tem um colinho para você, um colão para o seu filho e para sua filha. Por que você está passando tantos dias sem ir para o colo de Deus? Porque há um colo de Deus disponível para você e para mim. Ele é o seu Pai. Ele é o seu Pai. Senhor, o Senhor é misericordioso com a gente. Ufa, hoje de manhã já foi liberado um pacote de misericórdia, que já está em uso. A misericórdia das 7 da manhã já foi, né? Agora a gente está com a misericórdia das 10h39. Está chegando a misericórdia das 10h40. Não andeis ansiosos com coisa alguma. Lancemos sobre ele toda a nossa ansiedade, e as misericórdias dele se renovam a cada manhã. A cada manhã. E ele é misericordioso com os que te amam, que aliás são os mesmos os que te obedecem. Porque aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Porque pode ter aquele amor só de boca. A obediência é o amor do corpo, da mente, da santidade, do sacrifício. Queridos, quão importante é começar. E se você ainda não conseguiu começar 2026, nós estamos aqui para apoiar você a começar. Porque o tempo cronológico, ele não dita todas as regras, ele dita algumas regras, não todas. Todo começo carrega uma história antes de nós. Todo começo pode instigar a gente a pensamentos, até para termos novos começos. O começo, ele é precedido por algo que terminou, não é? Se terminou o ano passado, vamos começar esse ano. Ele é precedido por algo que doeu, não quero mais passar por isso, tá? Ele é precedido por algo que foi interrompido no meio do caminho. Nos meus planos e alvos para 2026, eu coloquei de novo a minha corrida de 5K. Só que agora, pastor Marcelo, eu já fiz uma de 1,5. Com vergonha, sozinha, andando, correndo. Eu falo que quero correr há anos, mas eu me preparo há 1 ano e 2 meses. Sendo que 3 desses meses, 3, 4 meses eu não pude treinar por causa da chikungunya. Queridos, quando eu falava que queria correr, eu não tinha noção do que eu estava falando. Eu não conhecia o processo. Quem corre aqui? Então vocês vão me entender claramente. A bichinha não sabia de nada, inocente total. Correr tem que cuidar do músculo, tem que cuidar da respiração, tem que ter o tempo, tem que fazer a musculação. Eu não sabia disso, sabe por quê? Porque eu não estava passando pelo processo. E eu poderia ter pesquisado, mas eu não pesquisei. Eu não sei se eu vou correr de novo, eu quero fazer uma corrida, é um sonho. Meu filho acabou de correr na São Silvestre, olha que bacana. Então, eu quero pensar com você o seguinte: você não conhece o processo, ou pelo menos algumas partes dele. A gente sabe o macro, mas existem coisas que nós só vamos conhecer quando a gente der foco, quando a gente de fato decidir que está acontecendo. Sabe a diferença de um sonho para um objetivo? Objetivo é sonho promovido, porque deu a ele uma data para acontecer. Eu sonhava correr, agora é meu objetivo. E você, o que você sonha? E que bom que há sonhos. Que bom que existam sonhos. Que existam sonhos. Mas qual deles?
quais deles você vai tirar nesses dias e vai colocar como um objetivo? Porque o objetivo, ele funciona do final para o hoje. O que eu tenho que fazer ou deixar de fazer para que esse objetivo se cumpra. E o Senhor, se não for da vontade dele, não irá acontecer. Nós não estamos aqui para determinar nada a Deus. Nós estamos aqui para submeter ao Senhor e dizer: Senhor, é isso aqui que eu estou querendo. Faz sentido para o Senhor? Na verdade faz sentido para mim. O Senhor que sabe, eu estou achando que faz. Porque os nãos de Deus também fazem muito sentido. Não na hora, mas depois. Às vezes um começo vem de forma abrupta, diante de uma grande perda. E eu estava pensando o seguinte: olha que eu já li a Bíblia inteira, amo ler a palavra, já preguei sobre Neemias, já dei estudo sobre Neemias. Mas sabe o que eu descobri me preparando para esta mensagem? Quanto tempo levou de quando ele soube, que o povo dele estava em ruínas, até o rei perceber que ele estava triste? Vocês acreditam que foram 4 meses aproximadamente? Por isso que a Bíblia diz no mês de Cisã. Eu não sei, eu acho que eu não achava nada até saber disso. E eu vejo então como é importante quando as verdades vêm à tona. Ele estava triste 4 meses depois. Isso quer dizer que a emoção que o impeliu foi movida por uma compaixão e não uma emoção isolada. Porque a emoção do ouvir falar que o seu povo estava sofrendo, estava em perigo, os muros desfeitos, ele tomou conta desde o momento que ele ouviu. Mas não foi só uma emoção vazia. Aliás, não despreze as emoções, porque Deus se revela através dela. É claro, é tão importante que ele diz: guarda o teu coração, porque dele procede saídas de vida eterna. Você sabia que toda decisão é emocional? Toda decisão é emocional. O processo racional traz a emoção implícita. Agora não quer dizer que toda emoção é uma boa decisão, porque a gente pode ficar irracional. Principalmente quando a gente perde, vem aquele ímpeto e a gente faz. Isso não tem nada de racional, é emoção no lugar errado, dando voz errada. Tá fazendo sentido, queridos? Amém? Então, o começo não nasce só a partir de nós. Quem somos nós na fila do pão? Como eu amo esta frase. Quem é você na fila do pão? Alguém a quem Deus aprecia, ama, morreu na cruz do Calvário por ti. Mas não é só por você. Existe uma comunidade, existem pessoas em que Deus permitirá que capítulos dessas histórias se coincidam e essas pessoas virem corpo de Cristo, para que sejamos a sua igreja. Às vezes o começo também vem numa baita oportunidade. Queridos, é a empresa que eu passei mais tempo na minha vida, que eu amo demais. Eu passei lá 21 anos e 8 meses. Minha história inteira, eu fui para lá com 3 meses de casado. Saí mãe de 3 filhos, como executiva, tal. Me transformei muitas vezes, a própria empresa se transformou. Ela simplesmente me levou a outro ponto da cidade, que eram 2 horas de ir, 2 horas para voltar. Ei, Deus age com exceções. Esse não é o melhor modelo de qualidade de vida, mas Deus tinha um propósito. Minha filha perguntou assim para mim: mãe, como é que você aguentava? Eu falei: eu não tinha opção não aguentar. Uau! Quando Deus te envia, você segue, você avança e você avança. Sobrevivi, e muito bem. O Senhor te coloca em lugares onde o teu projeto e o projeto que Ele tem para a tua vida se coincidirá projeto de outras pessoas. Neemias não foi convocado para reconstruir o templo. Ele foi convocado por Deus, movido por Deus a reconstruir os muros. Deus levanta alguns para reconstruir muros e outros para reconstruir templos. Mas é muito lindo que quando ele separa a galera para o trampo, para o trabalho, ele chama toda a galera que estava no templo para trabalhar no muro. Ele chama todo mundo, porque templo é mais do que templo. Tá claro isso? Igreja é mais do que igreja. É a partir daqui, servindo ao reino, é estando no Senhor,
movimentando-nos para algo maior. Só que vamos lembrar muito bem, não somos iguais, no sentido de cada um está numa mesma visão. Nós precisamos nos colocar na mesma visão. Por isso que alinhar a visão é importante. Eu não estou nem dizendo que é divisão, não é nem esse estágio. Nós estamos em fusos horários diferentes. Nós estamos em momentos diferentes. Quem aqui fez aniversário como hoje é 1º de janeiro? Tem alguém? Parabéns para você. É nós. Mas o restante não. Você vê que para nós essa data, além do ano novo, tem outro link. Talvez você goste de fazer nessa data e outra pessoa não goste. Queridos, está claro que cada irmão que senta ao seu lado, cada pessoa que senta à mesa da sua casa, pode estar num fuso horário diferente. Alguns avançando e outros tentando sobreviver. Alguns aplicando e outros tentando fazer as contas baterem no final do mês. Mas ambos, quaisquer de nós, não estamos isentos ao ímpeto de começar. Porque o tempo cronológico tem um sentido para nós, entre vários. Um deles é, as estações mudam. Tá com o guarda-roupa de inverno pronto? Chegou o verão. Eu não vim de sobretudo hoje. Claro que não. Não é hora de vir de sobretudo. Não é para esta estação. Deus quer que a gente reorganize o que temos. Desde as coisas mais simples, a nossa fé, ao nosso momento de piedade. Será que nós somos cristãos piedosos? Será que nós somos cristãos que clamam ao Senhor, mas que demonstram ao Senhor com as suas faces? O Senhor quer novos começos, porque quando há um começo, qualquer que seja, o nosso cérebro ativa uma coisa chamada neuroplasticidade, e a gente tem mais saúde, a gente vive com mais qualidade e a gente vive melhor. Você pode aplaudir o Senhor pelo novo? Aplaude, dá um medo lascado. Ai meu Deus, o que será esse novo? Vive. Viva o novo de Deus. Viva. Até para discernir a tua parte, o que é para ti, o que não é. Eu sempre fiz assim. Vai fazer diferente agora. Pronto, falei. Eu falava com o meu marido: amor, nós precisamos de um 2026 repensar a nossa família, porque ela está mudada. Só a minha que está mudada? Sua família é a mesma dos últimos anos? A minha é totalmente diferente. Totalmente diferente. E você concorda que se a gente agir da mesma forma, talvez a gente não atenda mais às necessidades dessa família e nem tenha a nossa família, a nossa necessidade suprida? Deus quer te movimentar, mas não movimentar olhando para você, olhando para a palavra. Não dá para discernir estações, não dá para discernir tempos, se não houver intimidade com Deus e intimidade com a palavra. A palavra que eu escolhi e estou apresentando ao Senhor para a minha vida neste ano, que na verdade é uma expressão, é profundidade na palavra. Eu quero te desafiar a toda e qualquer situação que você viver, você ir buscar na palavra o que Deus tem para você. Toda. Coloque isso nos seus planos. Eu vou olhar para a palavra em todas as circunstâncias. Briguei com alguém? Será que a Bíblia diz sobre isso? Vai lá fuçar, vai lá meditar. Olha, eu quero trocar de emprego, decidir isso. O que será que a Bíblia tem sobre isso? A Bíblia é uma enciclopédia, um manual de fé para nós. E a presença do Espírito Santo nos ajuda a discernir o que ela diz. O Espírito Santo nos convence. Eu lembro de já ter falado aqui uma vez, mas eu gosto tanto de falar isso, né? Faz tanto sentido pra gente. Sabe o que é convencer? Vencer com alguém e não vencer alguém. O Espírito Santo vence com a gente, não vence a gente. Faz sentido? Tanto que a gente é mais que vencedor. Eu preciso e você precisa ser convencido pelo Espírito Santo. Só que tem uma lei chamada lei da habituação. Não tem nada a ver com morar. É a lei do hábito que se instala em nós. E aí por isso, marido fala, a gente não escuta. Esposa fala, a gente não escuta. Filho fala, a gente não escuta. Vamos lembrar que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria e muitos seriam irreconciliáveis. Repreenda, rejeite toda irreconciliação no seu lar.
Queridos, a família que Deus nos deu é uma família de lapidação, é uma família de abundância, mas jamais é uma família perfeita. Faz sentido? Não desista da sua sogra, da sua nora. Não desista do seu genro. Não desista do seu sogro. Não desista dos seus filhos, porque Deus não te deu esta opção. Deus não te deu. A sua família é o lugar que deve andar na sua intercessão. E talvez você veja muros derribados, você veja coisas, mas aí tem as lições de Neemias. Ele se pôs a sentir a compaixão, é a empatia que se movimenta em direção à ajuda. Ele provavelmente falava: Senhor, o Senhor é fiel na aliança, o Senhor é grande e temível. Senhor, ele estava dizendo aqui, ó, Senhor, estou aqui, ó, Senhor. O bichinho orou tanto, todo carinho, né, que eu sou filha de pernambucana. Orou tanto que ficou até com afeição, não passou nenhuma base para ir lá servir o rei. 4 meses depois, o seu semblante estava lá. Por que você está desistindo? Está cansado? Descansa, não desista. Está cansado? Se renove. Mude a alimentação, mude os hábitos físicos, procure ajuda médica se necessária. Cuide-se, mas não desista. Deus não te autorizou a desistir. Agora, se Ele já mandou você desistir, está demorando a desistir, por quê? O Senhor é aquele que nos movimenta. Neemias, ele começa de onde está. Sabe de onde a gente tem que começar? De onde nós estamos. De onde nós estamos. Neemias não estava no lugar ideal. Ele estava longe. Ele não estava ali por escolha, mas porque já tinha uma briga grande e ele estava fora. A palavra diz em Neemias 1:3: os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas a fogo. Neemias, de onde ele está, ele se importa. Queridos, a indiferença é o oposto do amor. Você e eu não temos que resolver na maneira que a gente acha que é resolução. A gente tem que perseverar e apresentar a Deus, para Ele dar a estratégia. Ele dá a estratégia a quem busca e faz parte dela. E foi isso que ele fez com Neemias. Neemias discerniu antes de agir. Sem emoção, é um impulso importante. Como eu falei no início, ao ouvir a notícia, Neemias não reage, mas ele sente, e sente grandão, né? Neemias 1:4: assentei-me, chorei, jejuei e orei. Queridos, eu penso que a gente precisa revisitar essas expressões, essa reação de Neemias, porque não acho que tem gente, acho que nós fazemos isso, né? Que tem gente que faz ou não, nós às vezes podemos fazer. Qual de nós, essa oração é uma resposta às perguntas da vida? Será que a gente tem dentro do nosso modus de vida? Vou orar. Senhor, vou te apresentar. Senhor, ó, o senhor viu a proposta que fulano me fez? Senhor, essa necessidade que eu estou enxergando aqui. Queridos, a igreja precisa consagrar a si mesmo. Por isso que o jejum é algo que sacrifica a nossa carne. E estudando até sobre o jejum intermitente um pouquinho mais, que tem outro objetivo, eu fiquei sabendo coisas muito interessantes, que talvez você já saiba. Dependendo da quantidade de horas que se jejua, que se faz esse preparo, o nosso corpo passa a comer a própria gordura. E por isso, as infecções também vão embora. Não sei se eu falei na ordem certa, que é um negócio mais técnico. Mas eu sei que dá uma limpada em tudo. E não é para fazer de qualquer hora, parei de comer. Não, gente, não é isso. É entender o que acontece com o seu corpo. Se nós sabemos que os homens morrem 7 anos antes, por que que os homens cristãos não vão mais ao médico do que os não cristãos? Porque você já sabe que você precisa se cuidar. Eu fui com meu marido no médico, e aí ele assistiu uma consulta minha, eu a dele. Aí na hora da consulta ele pegou e falou assim, a médica falou assim: senhora qual a sua altura? Ele olhou para mim e falou assim: qual, amor? Eu estava quieta, falei:
Aí teve uma hora que ela pegou e falou assim: o senhor é ansioso. Ele falou: não sou. Aí eu falei: peraí, ô doutora, diga que, visto que o ser humano não sabe nem a altura dele, claro que ele é ansioso. Ele: eu? Com aquela cara de não é possível que ela está falando de mim. Gente, com quem que ele convive, papai? Com quem que ele... Claro que ele é ansioso, detalhista e muito produtivo por isso. Mas como todo perfil, tem os dois lados, né? E aí a gente deu risada. Eu falei: mas o cara não sabe nem a altura dele, vai falar que é ansioso, que não é ansioso? Claro que ele é. Irmão, se cuida. Você é o sacerdote da sua casa, você é o sacerdote do seu lar. Cuida do seu corpo. Deus te deu uma missão que não deu para mulher nenhuma. Nenhuma de nós tem o sacerdócio como Deus deu a você, homem. Uma salva de palmas para os nossos homens, irmãos. Homens, a masculinidade de vocês é algo que vem de Deus. A masculinidade o Senhor reserva para você. Você pode ganhar R$2 e a sua esposa ganhar milhões. O sacerdócio é seu. Ele não é comprado por aquisições. Ele é destinado a quem ia cumprir muito bem essa missão. Claro que não sozinho, somos agentes, né? Uma missão com uma ajudadora top. Cadê as ajudadoras tops aí? É nós! Uau! Né? Somos nós. O texto, ele não usa a palavra discernimento, mas ele mostra o discernimento espiritual. Queridos, as mais rápidas e aos mais rápidos, começar bem não é sair fazendo. Toda corrida requer impulso. E impulso tem que ter um passo para trás. Uma coisa que eu tenho aprendido: quando não dá para andar, fica correndo no lugar, mas não para. Viu? Há coisas que não é para você avançar ainda, é avançar ficando. Ai, que coisa doida. Porque é Deus agindo na nossa vida. O avançar não é fazer, não tem a ver com a ação, tem a ver com a obediência. Evangelizar até a última casa, até o último familiar, apresentar a palavra do Senhor, a tempo e fora de tempo. Nós fizemos um curso de casais na nossa casa, eu e o pastor ministramos, foi lindo, foi uma bênção, 12 semanas, e havia só um não cristão, um rapaz, muito gente boa, mas muito top. Estamos lá ministrando, curso de casais é uma delícia, uma delícia. Irmãos, do Neida, como diz alguns, do Neida, eu viro para a pessoa e falo assim: então, você crê que Jesus veio na cruz do Calvário? Sim. Você acredita que você é pecado? Gente, na hora do curso, tinha nada a ver com a programação. Você quer aceitar Jesus? Quero. E ele aceitou Jesus. Até eu fiquei assustada. Agora, há um ano depois do curso de casais, esse moço faleceu. Quando eu soube essa notícia, eu falava assim pro meu marido: amor, a gente tem que pregar mais, a gente tem que apresentar Jesus mais, a gente tem que oferecer mais Jesus, porque ele teve uma oportunidade. E eu estava me sentindo até meio ridículo. Não sei quando você faz umas coisas que não tem nada a ver com a lógica. Aí eu fui falando: quero. Amém, oramos, pronto. Queridos, é a tempo e fora de tempo. Tá bom, posso ter chamado para o ensino, mas eu também tenho que evangelizar, porque o ide é para todos nós. Ide e fazei discípulos. Quando a gente pensa em começar, a gente tem que pensar o que nos impede de começar, o que pode impedir a gente de trilhar um caminho. Às vezes é falta de oportunidade, mas às vezes não é. Às vezes é um desalinhamento interior. Por isso que orar, jejuar, clamar ao Senhor, alinha tudo aqui dentro, para saber o que a gente tem que fazer, se é que a gente tem que fazer. Nós não começamos bem quando reagimos por impulso, e a gente pode pôr tudo a perder. Ou a gente quer construir fora o que Deus quer construir dentro. Deus quer construir coisas dentro de nós, clarificar propósitos, clarificar até as dúvidas que ainda teremos, que ainda não teremos resposta, porque isso nos dará eixo para o avanço. Um avanço desordenado é um descarrilar de trens que geram acidentes enormes e matam a muitos. O avançar de Deus sempre terá a ver com vida. Diz Jeremias: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz, pensamentos de vida e não de morte, para o fim que esperais. Deus contempla a sua oração, a sua necessidade,
a sua mais íntima dor. Sabe aquela dor que você não sabe nem o que explicar, mas você sabe que dói? Deus sabe por que dói. Talvez nem você saiba. Quando a gente pensa em viver os processos, é pensar em frutificar no processo. São ajustes de rota. A obra começa, o muro avança, mas lá vem as oposições. Queridos, eu amo a inspiração. Eu amo falar de inspiração. Eu peço tanto ao Senhor que me dê graça para eu inspirar pessoas. Porque a Bíblia diz: o vosso zelo tem estimulado a muitos. Eu quero estar dentro deste versículo, dessa realidade. Mas sabe o que eu tenho visto? Que tão necessário quanto inspirar e nos motivarmos é saber como nós lidamos com as frustrações. Porque lidar com as frustrações podem nos colocar num lugar de fortalecimento ou num lugar de paralisados, inertes. Parado não quer dizer paralisado, porque aquele que espera no Senhor renova as suas forças. Quem espera nele, tem nele as forças renovadas durante a espera. Não vai perder nada, vai se fortalecer. Agora, paralisia é quando eu não tenho força motora, eu não sei para onde ir, eu estou quase que anestesiada, às vezes espiritualmente, emocionalmente ou até fisicamente. Neemias 4:6 diz: assim edificamos o muro, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Como está o seu ânimo? Que tal botar um humorômetro lá na sua casa, né? Do humor, como é que está o seu ânimo? A Bíblia diz que o longo ânimo é um resultado, um fruto da presença do Senhor em nós. Uma palavra bíblica importante chamada derek, que significa caminho, rota, modo de andar. Qual é o seu berek? Qual é o seu jeito de avançar, de construir, de ajudar outros a construírem, de renunciar, ou de fato investir, dedicar, acreditar? Uma das coisas importantes é: não desça do propósito até o final. Queridos, houve suborno para atrapalhar a obra de Neemias. Houve suborno. Ele foi chamado e ele não desceu, porque ele sabia o que ele estava fazendo. Sabe por que a gente desce? Sabe por que a gente dá atenção? Sabe por que a gente se machuca? Porque a gente se esquece por alguns momentos. Nem precisam ser tantos momentos. Em poucos momentos a gente esquece qual é a grande obra que eu estou fazendo. Qual é a grande obra que eu estou me movendo? Em quem eu acredito? Jesus Cristo, o filho de Davi, o leão da tribo de Judá, aquele que fez da nossa vida a própria vida, permitindo que ela fosse eterna, que nos fez para propósitos de salvação, de ganhar vidas para Ele, de mais pessoas saírem de onde estão, para irem aonde Ele deseja que estejam. Acabou-se, pois, o muro, e reconheceram, Neemias 6, 15 e 16. Concluir bem é um fruto que transborda. Coloca pra gente, por favor, Neemias 6, 15 e 16. Acabou-se, pois, o muro. Acabou-se, o muro ficou pronto no 25º dia de Elul, em 52 dias. Claro que não é uma coincidência, né? Mas dá pra gente refletir. Sabe quantas semanas tem o ano? 52. Falei, nossa, que legal. Vamos pegar 50, semana a semana, mês a mês, bimestre a bimestre, trimestre a trimestre, quarter a quarter. De 5 eu não sei se é quinquênio, eu não sei, então não vou falar. Primeiro semestre, segundo. Gente, 52 semanas. Nós temos um ano. Primeira semana já está indo. Primeira semana nós já estamos vivendo. O que nós iremos construir? Muitas vezes, o que você irá construir é como uma catedral. Você nem estará vivo para ver o quanto ela produzirá. Eita! Porque você não construi para si, não constrói para si. Você constrói para o Senhor e para aqueles que a viverão naquele tempo. É além de nós, é a partir de nós, mas é além, é além, é além. Queridos,
O Senhor pelejará por nós. O Senhor, cada um no seu lugar naquele muro, saindo das suas aptidões normais do dia a dia, que já eram de Deus, para construtores de muro. O que eles tinham de construir muro? Poucos ali sabiam esse ofício. Mas na hora da construção, Deus levanta a gente. E é por um tempo determinado. Não estique um tempo que Deus não esticou. E não encerre um tempo que Deus não se encerrou. E eu estava vindo, né? E eu falo espanhol fluentemente. Aí eu estava lá pensando na palavra, né? Treinando, pensando aqui, tal. Aí me veio uma frase em espanhol, do nada, porque eu não estava falando espanhol nem nada, mas não foi língua estranha também manifestada, não foi. Foi a palavra espanhol. Eu falei assim, mas eu vou sacar do nada uma frase em espanhol, né? A palavra dizia sobre câmbio. Câmbio quer dizer mudança. E há alguém aqui que eu não sei quem, que tem a ver com essa língua espanhola, ou alguém que vai assistir, está na live. Não é comigo isso. O que Deus me falou é que era el tempo del cambio, el tempo de cambiar. E não é língua estranha, é a língua do idioma espanhol. Que essa pessoa receba isso. Talvez se for em inglês, Deus não pode me usar porque eu não sei falar inglês, tá? Eu não sei com quem vai falar isso. Depois eu quero ouvir o testemunho, se você puder me presentear com isso. Porque eu achei engraçado. Meu Deus, você é criativo, né? Coloca a gente em umas coisas. Mas o que é de Deus se cumpre. E alguém será tocado. Eu não sei se é uma expansão de visão. Eu não sei se é uma expansão de país. Eu não sei se é uma chave que vai virar para você aprender outro idioma. Que talvez nem seja o espanhol. É que o vaso aqui só sabia espanhol, né? Então, eu não sei. O que eu sei é que foi Deus. Você pode aplaudir o Senhor? E eu tô curiosa. E vai ser no tempo dele que a gente vai descobrir. Você não precisa ter medo de nada. Se Deus colocou, é Ele quem vai fazer. E olha, eu sou edificada pelo conhecimento. Eu sou chamada para o ensino. Fazer essas coisas assim, você não tem noção como é uma superação para mim. Mas eu sei em quem tenho crido. E jamais colocaria o nome do Senhor se não houvesse no meu coração uma confirmação que era dele. Então vai, faz, prega a palavra e deixa Ele se manifestar. E como reflexões finais, a estação é coletiva, mas o processo é pessoal. Que o louvor já possa vir aqui me ajudar nesse final, adorando. Olha só, fonte não é acúmulo, é fluxo. A vida passa por nós e nós bebemos dessa água. Não vou te deixar com vontade não, mas eu estou com sede. E eu vou ter sede de novo. Mas dessa outra água, que é a água da vida, nós nunca mais teremos sede. Fique em pé, por favor. Aleluia, Senhor. João 7,32. Pode adorar. Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Não é sobre fazer algo novo, é sobre se tornar alguém no processo. É sobre depender dele. É sobre, Senhor, eu estou vivendo esse aqui agora, crendo que o Senhor é que faz. E quando eu vivo o que o Senhor quer para mim, tudo me basta, porque a tua graça é abundante sobre isso. Vamos adorar o Senhor. Eu vou construir minha vida. Aleluia, Senhor. Em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Diga para Deus. Eu vou
Essa é uma manhã de abertura ainda mais dos nossos olhos. Uma manhã de esperança. Aleluia, Senhor. Que delícia estar nesse lugar, Senhor. Antes que a gente volte à adoração no canto, eu preciso te convidar para esse altar lindo. Qual é a resposta que você deseja dar ao Senhor nesta manhã? Obviamente você virá da campanha também, que está colocando seus alvos para 2026. Mas eu quero te convidar a vir para o altar, para orarmos por você, por mais essa consagração ao Senhor. E você vai dizer: Senhor, me transforma no que eu preciso me tornar. Senhor, tira aquilo que está demais. Me põe filtro onde eu preciso, Senhor. Mas também me dá ousadia. Mas também me ajuda a expandir. Senhor, eu nem acredito mesmo em mim, mas o Senhor acredita em mim, então eu tenho que acreditar, porque o Senhor não mente. Aleluias. Exaltado seja o Senhor. Podemos adorar o Senhor. Aleluia. Que delícia poder estar aqui no altar. Que delícia. Que delícia estar na casa do Pai. Obrigada, Senhor.